Salve, meu povo! Estamos online para o momento CFP, tradicional momento CFP de todos os dias. Boas-vindas para vocês aí que estão nos assistindo, para a galera que está chegando, momento CFP, para a gente conversar um pouquinho rapidamente aí de matérias que caem na prova do CFP, assuntos importantes aí que podem fazer a diferença na tua preparação. 5 dias à frente, 5 gols do Corinthians. Eita, alegria. Alegria é uma coisa impressionante. Futebol proporciona alegrias sem fim, não é mesmo? Desculpa se tiver algum corintiano aí, mas a gente fica feliz com essas coisas. Porque o meu time mesmo não traz muita felicidade, então. Mas, pessoal, vamos lá, vamos para cima então aqui desses assuntos do CFP. Hoje, de novo, sem o professor Felipe, ele teve um problema aí de agenda, teve um compromisso, não vai poder participar com a gente, então só eu hoje para angústia ou alegria, enfim, não sei, geral da nação, CFPense, mundo financeirense, mas nós vamos conversar aí a respeito então de finanças comportamentais, aquele assunto que vocês amam, eu pelo menos amo, gosto bastante. Tem uma flamenguista aqui, olha só, a Ana Paula falando, aí eu não sei se equivale a dizer que tem corintianos, né, enfim, não vamos falar sobre isso, né, eu sou um cara que, eu tô meio alheio do futebol pra falar a verdade, vocês vão entender, eu sou São Paulino, então eu não tenho razão pra observar o futebol nos anos recentes, assim, recentes não, né, bom, mas então não vamos falar de futebol, vamos falar de finanças comportamentais, que é um negócio muito mais legal do que futebol, minha gente. Então nós vamos falar aqui hoje. Sexta passada eu dei uma introdução ao assunto, né? Então hoje nós vamos falar de algumas heurísticas aí, né? Primeiro eu queria definir o que é heurística, né? Heurística, quando a gente fala em finanças comportamentais, parece que heurística é um negócio ruim, né? Parece que é um negócio ruim, que atrapalha a vida. Na verdade, não é bem assim. Pode atrapalhar bem a vida, mas você vai ver que a heurística é um negócio essencial para a nossa sobrevivência, né? Então, na aula lá do CFP, na minha aula, eu dou um exemplo, né, de quando homens dos tempos das cavernas lá, né, muito tempo atrás, estavam vivendo ali predominantemente em lugares abertos, próximos da natureza, em contato com animais selvagens. Quando uma pessoa se deparava com um animal selvagem, ia ter problema dependendo de que animal fosse, né? Se fosse um animal grande, com tendência a ser mais feroz, a pessoa podia se meter numa bela de uma encrenca, né? E aí o que acontecia? Se a pessoa sobrevivesse ao encontro com esse animal selvagem, isso criava um estereótipo na cabeça dela, criava uma heurística na cabeça dela, uma regra de bolso. Porque o que acontecia? Passada aquela experiência, então a pessoa viveu uma experiência significativa, certo? Entrou em perigo ali, conseguiu escapar com vida. Da próxima vez que ela ouvir um rugido, um rosnado, enfim, um barulho de um animal que potencialmente pode ser perigoso, ela não vai ficar lá para ver o fim da história. Ela vai recorrer àquela heurística que ela criou, aquele estereótipo. Ela criou um estereótipo na cabeça. Se eu ouvir um barulho, um rosnado, um rugido, um grunhido assim, potencialmente pode ser igual a situação que eu quase morri. Então eu dou no pé, não vou ficar para ver o fim da história. Então, a heurística, ela é um encurtamento de raciocínio, um atalho mental que ajuda a gente a viver, né? Outros exemplos de atalhos mentais. Você já passou pela situação de você pegar o teu carro, sair da garagem, e você está indo para um lugar, mas quando você se dá conta, você está em outro lugar. Às vezes você está fazendo o caminho para o trabalho. Então você sai com o carro no fim de semana, e quando você sai ali com a cabeça meio cheia de coisas e tal, quando você menos espera, você se depara, você percebe ali que está no caminho para o trabalho. Aí você fala, putz, o que eu estou fazendo, né? Dá ali uma corrigida na rota e segue o caminho que você deveria ter seguido. A gente geralmente, esse automatismo mental, ele é uma heurística que ajuda você nos dias de semana, né? Você não precisa ficar gastando muita energia cognitiva para lembrar o seu caminho para o trabalho, para decidir que rota pegar, porque você tem um atalho mental já armazenado, certo? Então, as heurísticas, elas são um processo adaptativo nosso que ajuda a gente a sobreviver, né? Gastar menos com pensamento, menos com decisões e deixar o sistema cognitivo para o
que é mais importante. Você economiza energia para o que dá para ser automatizado e toma decisões, gasta as energias mentais ali para o que é mais essencial, mais importante, mais grandioso ali, que realmente requer tua atenção. Beleza, entendemos isso. Só que o problema é que as heurísticas podem se transformar numa coisa ruim quando você não percebe mais os automatismos e vai tomando decisões com base nesses atalhos de raciocínio. E aí a gente entra em finanças comportamentais. O Kahneman e o Tversky descobriram lá, por meio de experimentos sociais, né? Eles descobriram que as pessoas também recorrem a heurísticas na hora de tomar decisões com o seu dinheiro. Seja para investir, seja para consumir, a gente está sujeito também a heurísticas. Elas podem ser boas, mas também podem ser ruins, e é aí que o investidor tem que tomar cuidado, né? Então, hoje a gente vai ver 3 heurísticas principais aí. Vou falar primeiro da ancoragem, né? A heurística da ancoragem é o seguinte, é você recorrer a um número ou uma probabilidade ou uma taxa de retorno, você usar esse número, essa probabilidade ou essa taxa de retorno como parâmetro para julgar uma outra situação que não tem necessariamente a ver com aquela. Então você vai usar aquele número como âncora. Qual que é o problema da heurística? O problema da heurística é que você cria um estereótipo com base numa situação que você viveu. Quando você chega numa outra situação parecida, você vai recorrer àquele estereótipo. Só que a situação pode não ser tão parecida quanto você acha. E aí você vai usar pressupostos que não são adequados para aquela nova situação. Você está recorrendo a coisas passadas que formaram o estereótipo na tua cabeça, mas talvez aquela caixa de ferramentas ali não sirva para a situação nova. Mas só pelo fato dela ser um pouco parecida com a antiga, você quer usar essas ferramentas. Então, como é que funciona a heurística da representatividade? Da ancoragem, desculpa. Você, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou é o do momento de forte movimentação de abertura de capital, né? Lá em 2007, 2006 a 2008 mais ou menos, vai? 2007 foi o pico, né? A gente tinha muita empresa abrindo capital. E aí 2 empresas que abriram capital naquele ano foram a Bovespa, né? Que naquela época era a Bovespa, e a BMF. Ainda eram separadas, né? Depois virou BMF e Bovespa. Mas naquela época eram separadas, a Bovespa abriu capital primeiro e a BMF abriu, sei lá, uns 2 meses depois, mais ou menos. Foi setembro e novembro, alguma coisa assim. E o que aconteceu? Nessa época eu era estagiário lá na FEA, lá na USP, né? Eu lembro que tinha uma galera que entrou no IPO da Bovespa e lavou a égua, assim, ganhou uma grana no IPO da Bovespa, né? E aí o que aconteceu? Quando o IPO da BMF começou a aceitar lá os bids, né, as propostas lá, os pedidos dos investidores, a galera decidiu entrar também. Porque qual foi o raciocínio? Pô, BMF, Bovespa quando abriu capital, logo nos primeiros dias a ação deu uma porrada, subiu pra caramba. A BMF é o mesmo nicho, é o mesmo negócio, então não tem por que não ser assim também, vamos ganhar dinheiro com BMF também. E aí o que aconteceu? Embora a BMF tenha tido um desempenho ok assim, nos primeiros dias de pregão, não foi em nada parecido com o que aconteceu na Bovespa. E eu tinha um gestor nessa época, o cara que era meu chefe lá, ele ficou com as ações da BMF porque ele queria esperar o momento em que as ações da BMF iam dar um retorno tão bom quanto tinham dado da Bovespa. Eu lembro que 1 ano depois ele ainda estava com BMF na carteira, porque ele estava esperando acontecer o mesmo que aconteceu com as ações da Bovespa. Então, o que é isso? Você está usando uma taxa de retorno, você olha o retorno que as ações da Bovespa deram no IPO e você importa esse atalho mental para uma outra situação, que é o IPO da BMF, e você quer esperar ali o mesmo retorno. Você não arreda a pé da ação enquanto ela não der o mesmo retorno que deu a Bovespa. B3 é agora, né? Então você está usando uma caixa de ferramentas para uma situação passada, numa situação futura que é só um pouco parecida, mas nada garante que vai ser igual. Nesse caso, o que tem nessa caixa de ferramentas? Tem um número. Então a ancoragem sempre tem a ver com número. E aí eu respondo isso que o Rodrigo colocou, né? O tal do 1% ao mês é um exemplo disso. Todos os investidores querem o tal do 1% ao mês. Sim, é isso mesmo.
provavelmente ouviu alguém dizer que essa é uma rentabilidade possível e desejável, enfim, botou na cabeça lá que quer 1% ao mês e ancorou nisso. Então, se a carteira não entregar esses 1% ao mês, o investidor vai ficar extremamente apreensivo, vai achar que tem alguma coisa errada, vai sair pulando de assessor em assessor, né? Até achar alguém que entregue aí, ou de fundo em fundo, sei lá, até achar alguém que entregue o tal do 1% ao mês. É exatamente isso. Então a ancoragem é sempre você usar um número. Então na prova do CFP lá, sempre que tiver um número envolvido, a gente está falando de ancoragem. A âncora é um número, que pode ser uma probabilidade. Então, a probabilidade de eu ganhar nesse jogo é 20%. Você vai viver uma situação parecida, você entra esperando que são os mesmos 20%. Sempre que é uma situação totalmente nova, né? Probabilidade, o passado não importa, não é como se o passado previsse, né? A probabilidade é o cálculo matemático lá que. Então você precisa avaliar a nova situação, estimar a nova probabilidade, não tem por que você comparar duas situações e achar que a probabilidade é a mesma. Então pode ser um retorno, pode ser uma probabilidade, pode ser, sei lá, pode ser qualquer coisa. Mas é sempre um número envolvido. Geralmente é uma taxa de retorno, certo? Quando a gente fala de prova do CFP. Então falamos aí da heurística da ancoragem, né? A segunda heurística aí para a gente lembrar, importante, é a da representatividade. Nesse caso, qual que é a heurística da representatividade? O que tem na caixa de ferramenta que você usa para avaliar uma situação nova? Um estereótipo. Então eu pergunto para você, vamos lá, responde aí para mim nos comentários. Você tem duas pessoas. Primeira pessoa, um cara de 28 anos, bem sucedido, que anda com roupas mais modernas e tudo mais. E o personagem B é um jovem senhor aí de uns 48 anos, que anda sempre daqueles cardigans de losangos, né? Usa óculos, é bem introspectivo e tudo mais. Qual deles você acha que é mais provável que dirija uma BMW esportiva? E aí? Personagem A ou personagem B? E qual você acha que é mais provável que seja um colecionador de selos? Personagem A ou personagem B? Não sei se vocês querem responder aí. A Jaque acha que o motorista da BMW esportiva é mais provável que seja o personagem A. Eu votaria nele também. E o B é mais provável que seja o colecionador de selos, certo? O que acontece? Quando você faz esse julgamento, você está usando um estereótipo, né? Então é muito mais provável que alguém mais velho, alguém mais introspectivo, alguém com um perfil mais, assim, que a gente chamaria de nerd, né, um geek, é mais provável que ele seja um colecionador de selos do que um motorista de BMW, certo? De uma BMW esportiva. O que a gente não leva em conta quando a gente faz esse pré-julgamento, esse julgamento estereotipado? Que o número de pessoas numa população que dirige BMWs esportivas é maior do que o número de pessoas que colecionam selos. É bem maior. Colecionadores de selos são minoria, geralmente, numa população. Então, a probabilidade é que o senhor lá mais introspectivo dirija uma BMW a ser um colecionador de selos. Se você pensar estritamente nas probabilidades, né? Se você for fazer uma análise fria ali, numérica. Só que a gente tende a escolher o personagem B, que é o mais introspectivo, como colecionador de selos, baseado num estereótipo. Então, o que acontece? O que a heurística da representatividade propõe? O que é esse atalho mental? É um atalho mental no qual eu uso um estereótipo baseado numa vivência minha anterior, baseado numa experiência significativa, representativa. Por isso essa heurística tem esse nome, né? Então eu faço um julgamento, eu faço um pré-julgamento, um julgamento estereotipado, usando um estereótipo criado numa vivência anterior para avaliar uma nova situação que não necessariamente é semelhante à situação anterior. Eu só acho que ela é semelhante porque tem alguma característica ou outra que me lembra essa vivência anterior,
mas quando eu vou ver ali, os detalhes não se parecem muito com a experiência anterior. Portanto, esse estereótipo que eu construí não serve para julgar essa nova situação. Tá? Então, quando aqui o Evilásio está falando como diferenciar representatividade de disponibilidade. Já vou chegar lá porque a próxima heurística que a gente vai conversar é a da disponibilidade. Então, como é que se aplica aí a heurística da representatividade quando a gente fala em investimentos? Você pode pensar na seguinte forma: você trabalhou por muitos anos numa empresa de capital aberto, e você acabou gostando muito de trabalhar lá, a experiência foi muito boa, você foi muito bem valorizado como profissional, você tinha um plano de previdência patrocinado, né? Então você depositava lá um valor mensal, aportava lá, a empresa aportava o mesmo valor, e você formou uma bela reserva de aposentadoria, e na sua aposentadoria, então, o modo como foi conduzida a sua aposentadoria foi muito bom. A empresa, enfim, respeitava o equilíbrio lá entre sua vida pessoal e profissional, né? Então, o que aconteceu? Você criou, a pessoa pode ter criado um estereótipo na cabeça dela de que aquela empresa é uma boa empresa. E aí, na hora de decidir em qual empresa investir, em qual empresa comprar ações, usando esse estereótipo, o investidor vai lá e compra ações da empresa em que ele trabalhou muitos anos da vida dele, teve uma experiência muito boa de trabalho. Nota, ele usou um estereótipo baseado numa vivência passada, ele criou um estereótipo na cabeça e tomou a decisão com base nesse estereótipo. A gente não está falando de análise fundamentalista, a gente não está falando de análise técnica, de ver lá fluxo de caixa e tudo mais, analisar a situação patrimonial da empresa, o balanço e tudo mais. Não, a gente está falando de recorrer a um estereótipo, a uma vivência significativa, representativa, que criou um estereótipo e usa o estereótipo para tomar uma decisão. Então isso é que é a heurística da representatividade. Deixa eu ver se tem comentários aqui. O Vinícius fala, daí a necessidade de conhecer o perfil do cliente. O API é mais do que necessário a cada dia, com certeza, porque por meio do API, um API bem feito, eu consigo, na conversa, nas entrevistas com o cliente, eu consigo identificar se ele está sujeito a algum viés, né? O convívio com o cliente é importante, porque me ajuda a detectar aí vieses aos quais, heurísticas e vieses aos quais ele pode estar sujeito. Certo? Deixa eu ver se tem mais comentário. A imagem reflete isso, mas não é o bastante, tem que ter outras variáveis, com certeza. Com certeza, a gente está falando de, por exemplo, investir em ações. O estereótipo que você criou, ele serve de muito pouco. É muito fácil tomar uma decisão enviesada, equivocada, com base no estereótipo criado. Não dá para confiar na nossa própria cabeça e na nossa própria composição de um estereótipo como uma ferramenta tão precisa quanto uma análise ali que você vai fazer da empresa, enfim, da situação dela, da situação financeira. Vamos lá. O Rodrigo comenta aqui, professor, sinto muitos clientes superestimarem sua disposição para correr risco. O que explica isso? A gente tem... Eu vou falar desse viés na próxima live que a gente vai fazer, que é o de excesso de confiança. Normalmente as pessoas tendem a superestimar suas capacidades, né? Então, o Kahneman e o Tversky fizeram uma pesquisa na qual foi perguntado para um número bem significativo de motoristas, né, se os motoristas se achavam melhores na média ou piores do que a média, nas suas habilidades de direção. E a maioria dos motoristas disse que se considerava acima da média. Bom, se a maioria dos motoristas se considerava acima da média, então eles estão na média, né? Então a maioria das pessoas superestima as suas capacidades. É uma tendência natural e que pode ser corrigida com educação, porque aí você consegue, ao se deparar com o conhecimento, medir aí o desnível entre o que você sabe e de fato consegue pôr em prática e performar e o que seria adequado com base no que você está vendo. Então a educação, ela ajuda a mitigar aí esse descasamento entre a percepção e a realidade. Mas a gente fala um pouco mais disso amanhã. E aí,
Vamos falar do terceiro e último para fazer 2 exercícios aqui. O terceiro e último heurística é a heurística da disponibilidade. Então, como o Evilásio me perguntou aqui, como eu diferencio a disponibilidade da representatividade? Quando a gente fala de heurística da disponibilidade, é eu tomar uma decisão usando um atalho que é o de uma informação recente, disponível na minha cabeça. Então, o exemplo clássico é você desconsiderar o investimento numa empresa porque você leu uma notícia dela envolvida num desastre ambiental, né? É uma informação recente, disponível, facilmente recuperável pelo teu cérebro, né? Presente no noticiário de forma geral, e aí você vai lá e vende as ações que tem dessa empresa. Você não analisou se de fato é pertinente ao desinvestimento, se a empresa não tem fundamentos mesmo, então não vale mais a pena investir, se ela já deu o que tinha que dar, atingiu um preço ali que você considera justo, então agora eu vou me desfazer e esperar esse cenário mudar. A gente está falando de simplesmente recorrer a uma informação recente e disponível, portanto, né, para tomar uma decisão. Então é isso que diferencia a representatividade da ancoragem, da disponibilidade. Quando eu falo em representatividade, eu estou falando de algo muito mais significativo, um estereótipo construído ao longo do tempo, com base em uma vivência passada que foi importante, que foi significativa, que foi representativa e que moldou a minha forma de olhar para uma situação nova. Eu construí um estereótipo. A disponibilidade tem a ver com informações mais recentes e que, portanto, estão disponíveis para você tomar a sua decisão. Você encurta o seu raciocínio usando informações recentes. Beleza? Então aí as 3 heurísticas. Tentei resumir aí, gastei 22 minutos para falar disso. Agora vamos rapidamente resolver 2 exercícios aqui. Quero ver vocês indicando aí as respostas que vocês acham que são as corretas, tá? Vamos lá aqui. Ó, tem uma questão muito legal aqui, vamos lá. Deixa eu virar a câmera, vamos nessa? Olha só. Lúcia leu um estudo publicado por uma universidade do sul do Brasil, mostrando que após reuniões APMEC feitas pelas empresas de capital aberto para tratar de resultados e projetos com os acionistas, as ações dessas empresas tendiam a subir em média 5% nos pregões seguintes. De olho nessa informação, Lúcia comprou ações de uma empresa que teria uma reunião APMEC nos próximos dias. De acordo com ela, a venda dos papéis só seria feita depois que elas tivessem essa alta de 5%. O comportamento de Lúcia revela a influência de qual heurística? Então, a Lúcia leu lá um artigo que mostrava que as ações